Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a toda a igreja. Amém. Amém. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. É um prazer e eu fico muito feliz por poder compartilhar o que Deus tem feito. O louvor, vocês podem sentar. Amém. Amém. Vocês são uma bênção. Fico muito feliz de poder compartilhar o que Deus tem feito. Testemunho, como o pastor disse e o profeta Neto aqui, é para se contar. O que Deus tem feito e o que Deus está fazendo é para a gente expor mesmo, é para a sociedade saber, né? E eu acredito que todo mundo aqui já passou por alguma situação adversa, né? Uma tribulação, e de repente você sem ver a solução, você não conseguia enxergar a solução, mas quando ela chegou, você entendeu que não tinha somente mãos humanas ali, mas que tinha a mão de Deus. Quem já passou por essa situação? Amém? Aconteceu comigo também. Eu queria compartilhar um pouco. Eu já contei aqui alguma vez, eu vou ter um pouco mais de tempo aqui para explorar os detalhes, né, para edificar. Eu tenho certeza que vai edificar a vida de... Pelo menos a minha já vai ser edificada novamente. E eu queria que você olhasse para seu irmão aí, só para ele não esquecer. Você dissesse para ele: Jesus te ama. Amém. E não se esqueça disso. Amém, amém. Glória a Deus. Antes de começar aqui a entrar na parte do testemunho, eu dividi até aqui em duas fases o testemunho, porque existem pontos muito importantes na primeira parte do testemunho, que o pastor já deu um spoiler aqui já, e também na segunda parte do testemunho, sabe, que também Deus me surpreendeu. A minha esposa. Minha esposa, para quem não sabe, essa galega linda ali, ó. Também acompanhou tudo de perto, né? E quando a gente passa a confiar, tem uma palavra, né? Eu queria até que Ítalo já abrisse aí, é Salmos 46, versículo 1 ao 3. É forte. O salmista, ele já tinha essa convicção em seu coração. Quando a gente entende isso e agarra essa palavra, as coisas têm que mudar. As coisas têm que mudar. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Próximo versículo. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. O próximo. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Meu Deus do céu. Vocês entenderam aí a mensagem do salmista? A magnitude dele estar falando aí, ainda que os montes se transportem, os mares se rompam. Usa até uma palavra aí, ó. Vocês disseram que eu sou intelectual, mas espumejem. É RA, né? Mas dá para entender aí o que o salmista quis dizer. Que ainda que tudo isso aconteça, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E Ele está sempre presente. Então, começando aqui, Deus tem surpreendido, né? E minha esposa também tem acompanhado tudo, né? Eu chorava muito para ela, tanto para o pastor quanto para ela. Algumas coisas eu dizia para ela, né? E ela teve que perseverar também em fé. Mas que diante das circunstâncias, né, que todo mundo passa, eu aprendi uma coisa: que Deus, Ele forja, né, o nosso caráter na tribulação. A nossa confiança, ela vai ter sentido, ela vai passar pelo fogo. É como o ouro, né? O ouro, quando passa pelo fogo, ele é refinado, né? Então a nossa confiança também, quando passa pela prova, aí a gente vai ver o valor, e realmente o valor que tem na sua vida. Onde está a sua confiança? Até que ponto você está disposto a ir confiando no Senhor? E o Senhor nos convida a avançar mais um nível de fé, um nível de confiança. O Senhor me experimentou um pouco aqui durante esse processo que eu vou contar para vocês. Muitos já sabem aqui, mas é muito bom poder falar novamente. E Deus tem experimentado. Eu acredito que eu avancei um pouquinho na fé, na confiança. Porque depois que você experimenta de perto, Jó chegou a dizer, né, que não conhecia Deus, ouvia falar, praticava até a palavra, né? Ele era íntegro, reto,
Mas depois ele chegou a admitir: eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos contemplaram o teu poder. Então isso é fantástico. E começando aqui, pessoal, em 2021 a gente passou por um processo, né, que muitos já sabem aqui, financeiro. Acredito que muitos já passaram. Talvez tenha alguém que está passando aqui, essa palavra vai te edificar. Porque a gente casou em 2020, né? Mas a gente casou também pelos olhos da fé. Não tinha muita coisa. Eu não tinha um trabalho assim que ganhasse um dinheiro que desse para... Mas tinha o Bolsa Família na época. A gente casou pela fé. Eu estava conversando outro dia com ela aqui. Eu disse: a gente era doido, né? A gente estava para casar, vamos casar. Mas não tinha muita coisa. Algumas coisas Tainá já tinha de imóveis, né? Mas aos poucos a gente foi comprando. Mas como as condições não eram muitas, foi comprando aos poucos, avançando aos poucos, né? Mas chegou um momento, eu comecei a estagiar. Aí eu vou tentar estagiar em desenvolvimento de sistemas. Quase ninguém conhece aqui, mas é programador. Você desenvolve sites, né? Desenvolve, por exemplo, o aplicativo do Facebook. Todo mundo usa, ou quase todo mundo usa Facebook. Pronto, você acessa de qualquer lugar da Terra o Facebook, porque ele é um sistema, um site que está disponível globalmente. Então, eu trabalho nessa área, é tecnologia da informação, mas especificamente é desenvolvimento web. Todo mundo entenderá o termo web, né? Internet. Então, comecei a estagiar na empresa. Também foi muito bom ter recebido essa oportunidade, mas que era um estágio. E, para quem entende aqui, estágio não nos paga um salário integral. Você está ali, está estagiando, você está aprendendo. Então, a empresa te cedeu uma oportunidade, né, para você começar a aprender. E ali tinha um salário para você aprender. Também não tinha a exigência de trabalhar as 8 horas por dia. Mas então, comecei a trabalhar mais ou menos março de 2021. E quando foi, acho que já chegando para setembro, outubro, né? Me confirma aí qualquer coisa. E quando foi chegando em setembro para outubro, as coisas começaram a se apertar um pouco. A gente começou a passar os meses ali, fechando a conta. Teve um mês que a gente juntou as moedinhas para dar o dinheiro de uma conta, para a gente pagar. A gente respirou. Mas teve um mês que realmente a gente entrou no vermelho, e aonde começa essa turbulência. Entrou no vermelho e eu ficava me indagando muito. E eu queria até te incentivar a não fazer o que eu fiz. Eu sei que no momento de fraqueza a gente termina passando um turbilhão de sentimentos na nossa cabeça. Quando a gente está passando por uma situação é difícil, né, pastor? Mas que diante dessa circunstância a gente precisa também manter o equilíbrio, né? E ali naquela situação a gente chegou ao ponto de entrar no vermelho, terminou fazendo o balanço do mês e faltou dinheiro para completar a conta. E eu fiquei indignado. E eu comecei a falar com o Senhor, né? Pai, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Porque eu estou servindo na tua casa. Eu procuro honrar todas as programações da igreja. Eu estou estudando, eu estou trabalhando. O tempo está muito corrido. E chegar falta na minha casa. Aí eu comecei a falar com o Senhor. E teve um momento, né, que... Teve um momento que eu cheguei a abrir a palavra. A gente descobriu várias coisas naquele mês, né? Foi muitas coisas. Terminou o bujão secando no mesmo mês, né? Vocês sabem que o bujão pega a gente de surpresa, né? O bujão nunca avisa quando vai acabar. Chega lá, acabou-se e pronto. Ou compra ou fica sem cozinhar. E aí também teve um momento que uma moto que a gente visita os pais de Tainá num sítio, ela estourou a câmara de ar. Para ficar boa a história, né? E aí eu tive que trocar também. Uma câmara de ar geralmente é barato, mas para quem está passando por uma situação não muito bem financeiramente, é muita coisa. R$45 é muita coisa para quem não tem. Então,
o que aconteceu? Eu descobri uma multa de 2019 de uma moto, aí eu disse, Jesus do céu, prova, só pode ser prova. E aí foi juntando todas essas coisas e eu me lancei aos pés do Senhor e disse, Senhor, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Sabe? E eu cheguei a lançar um desafio. Imaginou uma pessoa desafiar o Senhor, querer desafiar Deus, querer desafiar o tempo de Deus. E aí entra um ponto muito importante que eu queria comentar com vocês. Muitas vezes a gente quer, né, definir qual é o tempo de Deus para a nossa vida. A gente quer impor sobre o tempo de Deus, né? Deus tem que fazer naquele momento, naquela hora. E aí, até falei com o pastor depois, aí o pastor disse, Bruno, você fez uma prova de lã. Eu disse, pastor, mas é errado. Aí, e a prova de lã? Gideão fez isso, né? Deus avisou que estava com ele, que ele ia libertar o povo de Israel dos midianitas. Você pode depois acompanhar essa história na Bíblia. E isso é em Juízes. E de repente, Gideão não tinha total convicção, né? Ele ainda ficava por causa do desafio, do tamanho do desafio. Gideão, ele orou a Deus e pegou uma avelã, e disse, Senhor, se o Senhor realmente é comigo, eu vou deixar essa lã aqui na terra. Amanhã eu vou vir aqui. Se o chão estiver molhado e a lã seca, eu vou entender que o Senhor é comigo. Então escute bem. Assim Gideão fez. No outro dia ele foi e estava exatamente como Gideão tinha pedido ao Senhor. O chão estava molhado e a lã seca. Aí ele insistiu. Ele disse, Senhor, não fique bravo comigo, mas só mais essa vez. Agora o contrário. Porque possa ser que por um evento da natureza, né, a mente humana, misericórdia. Aí ele pegou e disse, se agora a lã ficar molhada e o chão seco, eu vou entender agora que o Senhor é comigo. E Gideão foi, no outro dia chegou e estava exatamente da mesma forma. Essa é chamada a prova de lã. Então Gideão entendeu que realmente, naquele momento, para um propósito específico, Gideão entendeu que Deus era com ele. E eu fiz a mesma coisa. Só que eu não pensei em Gideão na hora, né? Mas eu cheguei para o Senhor e disse, Senhor, as coisas estão tão feias, financeiramente o Senhor contempla todas as coisas. Então o Senhor sabe, né, das nossas dificuldades, o Senhor sonda os corações, o Senhor conhece as dificuldades, o Senhor sabe o futuro, o presente, o passado. Então não é novidade para o Senhor, né? Então eu disse, se até tal hora que eu precisava levantar um dinheiro até tal data. Se eu não me engano, era dia 25 de novembro de 2021. E eu disse ao Senhor, se até 10 horas da manhã do dia 25, se o Senhor chegar com alguma provisão, e aí Deus se move, né? Deus se move. Podia chegar Silvio Santos, Elon Musk, mas Deus ia prover de alguma forma. Eu estava crendo, né? Aí eu vou entender que o Senhor é comigo. E aí eu vou dizer isso, minha esposa já sabe, né? E eu disse a Deus, se o Senhor mandar alguma provisão, eu vou entender que o Senhor é comigo e é também no meu casamento. E aí, o que aconteceu? Chegou às 10 horas da manhã, eu determinei o tempo. Eis o erro que muitas vezes a gente pratica sem perceber. Eu determinei o tempo. Então vai ser 10 horas da manhã do dia 25. Chegou 10 horas da manhã, eu apreensivo, receoso. Chegou 10 horas da manhã, não chegou nenhuma provisão. Fiquei brabo. Aí liguei para o pastor, indignado. Aí pronto, aí foi quando eu disse ao pastor, o pastor ficou faltando tanto aqui, agora eu vou ter que ir atrás de dinheiro emprestado e tal. E o pastor Bruno, só louve ao Senhor. Nesse momento, só louve ao Senhor. Amém, pastor, amém. Mas não é fácil, não. Não é fácil. Falar é bom, mas louvar o Senhor no meio de uma tempestade, né? Confiar e descansar enquanto você está engolindo água salgada, né? Enquanto seu barco está desmoronando ali, desmontando, e você louvando ao Senhor. Mas isso é confiar no Senhor. Apesar de por dentro você estar remoído, mas confiar no Senhor é isso.
louvar diante da tempestade. Imagina aí. Então, eu disse amém, pastor, amém. E foi se passando, né? No dia 25 de novembro eu tive essa experiência, né? Mas quando foi no dia 26, uma pessoa entrou em contato comigo. E através dessa pessoa que entrou em contato comigo, eu tive a oportunidade de entrar numa empresa. E foi assim, para mim, foi uma coisa extraordinária, sabe? No momento em que eu lembro até que na semana, né, que eu estava fazendo um teste, eu acho que até o irmão aqui, o filho de casa, também é da área, né? Está entrando aí na área da tecnologia. A gente passa por um teste. Aqui, o que é que você faz quando quer trabalhar para um supermercado? Ou você é indicado, ou você deixa lá seu currículo. Na minha área, na área da tecnologia, primeiro um recrutador, pessoa que recruta, uma pessoa do RH geralmente, ele chega para você e tem uma primeira conversa para saber como foi sua experiência profissional, se realmente o seu perfil se encaixa com a vaga que eles estão disponibilizando. E aí depois você passa para uma próxima etapa, que é a etapa de um teste técnico. Aí pronto, é nesse teste técnico que você tem que desenvolver alguma coisa com as tecnologias que você disse que sabia. Se eu disse que sei, que eu conheço tal coisa, que eu trabalhei com tal coisa, nesse teste eu preciso implementar essa tal coisa. Eu preciso provar que foi verdadeiro o que eu disse. Então eu fiz, e nessa semana que eu estava desenvolvendo, eles só dão 7 dias. E aí trabalhava, e eu lembro que nessa semana o pastor inventou de fazer mais um culto no sábado. Teve culto na terça, culto na quinta, culto no sábado e culto no domingo. Graças a Deus, Jesus é bom. Você pode dizer isso, Jesus é bom? E eu não faltei. Mas eu ficava muito, muito resistente, porque o tempo que eu tirava para ir para a igreja, servir ali, eu poderia estar estudando, estar me qualificando, estar me capacitando e aumentando a chance de passar no teste, né? E eu terminei, na verdade eu não terminei o teste quando foi exatamente 11h57, mais ou menos, do domingo, o último dia útil, né? O último dia para entregar o teste. Eu entreguei, agora é contigo, Senhor, né? E eu lembro que no sábado eu queria muito voltar para casa. A gente fez um culto campal lá no chapéu do Rio Gonzaga, né? E eu voltei para casa. Antes de voltar, o pastor disse: ô Bruno, vai lá na igreja e arruma tudo lá. Eu disse: amém, pastor. Oh, Jesus. E aí eu vim aqui, dei uma ajeitada, né, os instrumentos que a gente tinha levado. Mas aí deu certo. Eu fiquei até 1h da manhã, eu acho, não foi? Confirma aí para mim, viu? Fiquei mais ou menos até 1h da manhã fazendo esse teste. Aí no outro dia já acordei bem cedo também, no domingo. E quando foi 11h57, não consegui terminar tudo, mas entreguei. E aí na segunda-feira o cara ligou para mim, né, o recrutador, e disse que eu não só tinha passado no teste, mas que o teste tinha sido o melhor que eles tinham avaliado. Glória a Deus. Eu disse: é só Jesus, não é Jesus. Glória a Deus. Eita, Deus grande. Tem uma passagem na Bíblia, né, que fala sobre Jeremias. Acho que todo mundo já ouviu falar sobre Jeremias. E ele, em certo momento, Jeremias, ele teve que ser provado também na confiança e na fidelidade ao Senhor. E ele foi lançado num poço. Veja isso. Ele foi lançado em um poço que não tinha água, mas estava cheio de lama, pelos próprios irmãos. Jeremias, ele foi lançado no calabouço por causa da sua fidelidade com Deus. Ele passou por uma provação, ficou lá no poço, atolado, a Bíblia diz, ficou atolado na lama. E ficou esperando no Senhor. E isso aconteceu. Eu queria que tu abrisse aí, só para a gente ver esse texto. É Jeremias 32, do 1 ao 2. E Jeremias precisou, na hora da dificuldade, ele precisou manter sua confiança no Senhor. 32. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, ou 18º de Nabucodonosor. O versículo 2.
Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Todo mundo está entendendo, né? O exército da Babilônia cercava Jerusalém. Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Agora o versículo 6, Ítalo. Vai ser 6 e 7 agora. Disse, pois, Jeremias a palavra do Senhor dizendo, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, versículo 7. Eis que Hananel, filho de teu tio Salum, virá a ti, dizendo, compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Versículo 9 agora. E eis que comprei, pois, de Hananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata. Beleza, só até aí. Eu estava falando, esse mesmo Jeremias que eu estava falando, que ele foi lançado no calabouço, ele foi experimentado aqui nesse texto também. O que aconteceu? O exército do rei da Babilônia estava cercando Jerusalém, então o povo estava oprimido com aquela, a ponto do povo da Babilônia invadir Jerusalém, tomar o povo, saquear, queimar tudo. E nesse contexto, o que aconteceu? Deus fala para Jeremias, compra um terreno, o terreno do teu primo. E aconteceu que o primo de Jeremias chegou para ele e realmente ofereceu o terreno, e Jeremias comprou e pesou o valor de 17 ciclos de prata. Com isso que a gente aprende, apesar da dificuldade, o que Jeremias ia fazer com o terreno se o rei da Babilônia estava prestes a invadir? Se invadisse ali, aquele terreno que Jeremias comprasse não ia servir de nada, porque os babilônios iam tomar, iam repartir, iam fazer uma nova divisão política ali, geográfica. Então, mas o que a gente aprende com essa história é que Jeremias decidiu confiar no Senhor. As circunstâncias estavam desfavoráveis. Esse mesmo Jeremias que eu acabei de falar, ele foi lançado, logo depois disso aqui, no capítulo 38, ele foi lançado numa cova pelos seus próprios irmãos. E quando eu falo irmãos, eu estou falando dos compatriotas, que os israelitas, os irmãos de sangue. Mas ele foi lançado no calabouço porque ele confiou no Senhor. E enquanto ele estava na lama, enquanto ele estava lá esperando uma provisão do Senhor, ele não sabia o que estava acontecendo. Enquanto o rei da Babilônia com seu exército estava tentando invadir Jerusalém, Jeremias permanecia no poço. O profeta que obedeceu ao Senhor estava o preço, aparentemente parecia um preço que Jeremias estava pagando por servir ao Senhor. Jeremias foi lançado no calabouço porque ele decidiu ser fiel ao Senhor, né? Então estava compensando para Jeremias? No natural não. Mas Jeremias permaneceu fiel até que um cara chamado Ebed-Meleque, né, um etíope, ele intercedeu por Jeremias e saiu Jeremias saiu daquele calabouço. Glória a Deus. E diante dessa situação, eu entendo o seguinte, que Deus ele cuida da gente o tempo todo. Não é isso? O tempo todo Deus cuida da gente. E depois desse testemunho que eu dei para vocês, depois de 1 ano e 7 meses aproximadamente, Deus sacudiu a empresa. E eu precisei sair. A empresa passou por um contratempo financeiro e precisou dispensar algumas pessoas de lá, precisou cortar benefícios, precisou cortar salário. E aí uma das pessoas que precisou sair fui eu. O Deus que me deu, né? Jó dizia, Deus me deu, Deus tirou. Mas na verdade, nesse meu caso, eu acredito que Deus permitiu para um propósito específico. Deus permitiu que a empresa fosse sacudida para me ensinar algo, né? Que a gente não pode ficar no comodismo. Eu estava no comodismo já. Estava acomodado. E aconteceu que quando o Senhor sacudiu, passou mais ou menos 1 ano e 7 meses nessa empresa. Alguém pode pensar, irmão Bruno, mas 7 meses, 1 ano e 7 meses é muita coisa. Você recebeu muitos direitos, FGTS, multa rescisória, você recebeu proporcional de 13º, proporcional de férias? Não. Na verdade, não. Saí
da empresa porque eu era um prestador de serviço. Eu tive que abrir uma empresa no meu nome, um CNPJ, e aí prestava serviço. E depois de 1 ano e 7 meses, então eu fui dispensado e aí não tive direito. Na verdade, eu tinha 16 dias de férias ainda para receber, para usufruir, mas eu não pude usufruir. A empresa estava passando por um problema. E aí é onde entra uma parte muito importante também, e é por isso que eu queria também trazer essa parte do testemunho. Né, que enquanto eu tentava buscar uma vaga, né, eu recebi a notícia 1 mês e 20 dias, acho que 1 mês e 10 dias antes. Então já comecei a fazer minha parte. Já comecei a enviar currículo, elaborar ali meu currículo, enviar para as empresas, sabe? Só que passou esse 1 mês e 10 dias, eu trabalhando na empresa ainda, e nada. Eu encerrei o mês e nada. Passou-se ali o primeiro mês e nada. E eu via pessoas ao meu redor, até colegas que prosperavam, colegas que eram promovidos. Eu vendo tudo isso e Jesus, e por que eu? E eu aqui, Senhor? Os colegas... Teve um colega meu que estava trabalhando junto com a empresa, que ele saiu depois de mim e conseguiu uma vaga de emprego bem antes de mim. Aí eu disse, é teste. Prova, Jesus. Prova teu servo. E aí, o que aconteceu? Eu estava lendo uma passagem outro dia em Salmos e eu queria também compartilhar com vocês. Achei bem interessante o que o salmista falou. É Salmo 73, Ítalo, por favor, versículo 12 ao 17. Diante desse contexto, né, que eu via pessoas prosperarem, pessoas avançarem, e eu ficava na batalha, na prova. Eis que são estes os ímpios. Ítalo, coloca aí na NTLH, por favor. Os maus são assim. Eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Versículo 13. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. Versículo 14. Pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castigas. 15. Se eu tivesse falado como os maus, teria traído teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Amém. Você entendeu essa passagem, o que o salmista quis dizer para a gente? Ele acabou se deparando com uma situação que acho que muitos aqui já, talvez todos aqui já passaram, de ver o seu vizinho, o seu colega, que às vezes não tem temor nenhum a Deus, mas que prosperam, avançam, e enriquecem e vivem uma vida tranquila, e parece que tudo é uma maravilha, indo de bom a melhor. E você muitas vezes ali, você é tentado a pensar, né, que rapaz, eu tô há tanto tempo ali trabalhando para o reino do Senhor, eu não falho na obra do Senhor, e parece que o Senhor não me enxerga, parece que o Senhor não está me enxergando, e às vezes a gente fica até tentado recuar, e pela caridade, não faça isso, porque assim como o salmista ele teve essa percepção, que ele via pessoas usufruírem de uma boa vida, pessoas que estavam usufruindo das suas riquezas, vivendo uma vida tranquila, mas que ele diz que quando ele entrou no templo do Senhor, ele entendeu que tipo de vida era aquela que essas pessoas viviam. E que o fim delas, com certeza, eu e você, a gente não gostaríamos de viver. Melhor é viver com o Senhor. Como o pastor Diego diz, paga bem. Glória a Deus. Os meses foram passando, né? Voltando aqui ao testemunho, os meses foram passando e a reserva acabando. Mais ou menos em julho, eu encerrei meu processo ali na empresa. E quando foi em setembro, já não tinha mais emprego. Estava em busca de um. E eu tinha uma reserva. E é por isso a prudência da gente ter uma reserva. Né, pastor? O pastor também, vez por outra, fala aqui da importância da gente sempre ter a prudência de ter uma reserva, de se organizar em relação a isso. E que até essa reserva também era para propósitos futuros.
Mas aí a gente começou a consumir a reserva, consumir a reserva, consumir a reserva. No primeiro mês de setembro, não apareceu nada. E parecia que Deus tinha fechado as portas. Oh, misericórdia, porque da primeira vez eu conseguia entrar em contato com as pessoas me respondiam, a gente trocava contato. Mas agora parecia que Deus fechou as portas, que alguém me indicou para uma certa empresa. E eu falei com a pessoa, essa pessoa disse: pronto, Bruno, a gente vai te falar, com certeza a gente vai te dar um feedback, né, um retorno para dizer como é que vai ser. E eu esperei esse retorno e nada. E até que entrei em contato, a pessoa disse: pronto, Bruno, até sexta-feira eu vou falar com fulana, e até sexta ela te dá um parecer, um resultado. Eu disse: pronto, eu agradeço. O que aconteceu? Passou-se a sexta, passou a outra sexta, passou-se um mês. Até hoje eu não recebi essa mensagem. Então parecia alguma coisa. Eu comecei a observar, né? E aí pessoas entravam em contato no meu LinkedIn, né? Que é tipo um Facebook, só que para a área dos profissionais. Você consegue ser contratado lá. Inclusive uma dica, acho que o irmão já sabe, né? O LinkedIn, você monta seu perfil, coloca suas experiências lá, e muitos recrutadores, eles olham lá. E eles têm acesso ao seu chat. Então eles enviam lá alguma coisa. Pessoas entravam em contato comigo, eu respondia imediato. Eita, glória a Deus, é agora. Deus vai me tirar dessa. Eu respondia tudo ali e a pessoa não falava mais. Era incrível. Acho que isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes, eu acho. E parece que realmente Deus mandava vários currículos para várias empresas, acho que umas 20 ou 30 empresas. E nada. E outra coisa aqui muito importante: apesar de a gente estar passando o tempo, consumindo a reserva, nada de nenhuma vaga, né, assim, promissora, que eu pudesse olhar assim: eita, aquela ali parece que vai dar certo. Nada. Passou-se o mês de setembro, o mês de outubro, passou-se agosto. Na verdade que agosto também não. Agosto, setembro, outubro e nada. Nada. E aí, uma coisa que eu fazia que era loucura. Loucura para o mundo. Mas para a gente sabe. Eu era dizimista. Amém? Eu era dizimista. É loucura. Gastando os últimos recursos, a reserva que a gente tinha juntado, e dizimando. Tudo que chegava, dizimando. Nem sempre eu fui dizimista, mas hoje em dia eu posso dizer que é fácil dizimar. Depois de uma vida, depois que eu aprendi, faz mais ou menos uns 6 anos já que estou na visão Verbo da Vida. Hoje em dia a gente dizima com facilidade, mas eu já fui muito resistente em relação a isso. Vocês não sabem, eu era muito resistente. Às vezes eu ficava assim: rapaz, dízimo, sei não, eu dou oferta. Mas aí eu escolhi, eu decidi, e aí é uma decisão minha. Eu decidi, junto com a minha esposa, a gente ser dizimista nessa situação também. As coisas estavam apertando, parecia que nada ia dar certo, mas a gente não deixou de ser dizimista, porque entendeu o propósito, né, do dízimo ali. E apareciam situações, sabe, que quando já estava se esgotando já os recursos, né? E nada, pastor Diego. Já estava se esgotando os recursos e apareciam situações, por exemplo, de uma família precisar. A gente soube de uma família que só tinha 1 quilo de farinha de milho no armário. Aí chegou essa informação até a gente. Vamos ajudar. A gente tirou mais R$100 lá da reserva e participou também disso. E diante de todo esse cenário, aí outro momento de fraqueza, eu me indignei. Aí dessa vez eu peguei a Bíblia assim, abri lá em Malaquias 3:10. Aqui, Senhor, isso aqui foi para os judeus. Essa palavra foi Malaquias 3:10, que a gente conhece demais. Isso aqui foi para os judeus. Mas essa palavra aqui, essa palavra que foi escrita há milênios de anos atrás, a gente agarra. Como igreja, a gente toma posse também dessa palavra. A gente crê
no dízimo, no propósito que tem o dízimo. O propósito não morreu. Qual era o propósito do dízimo? Manutenção da casa do Senhor. E o que é que acontece quando a gente dizima e oferta? Manutenção na casa do Senhor, né? Então, a gente entendeu também esse propósito. Mas naquele momento de fraqueza ali, eu peguei a Bíblia e disse: Senhor, a tua palavra é verdade ou eu posso rasgar e seguir minha vida? É forte, né? Eu não encorajo você a fazer isso pela caridade, mas diante daquela situação eu cheguei a dizer isso: a tua palavra é verdade, eu vou viver esse sobrenatural aqui que a tua palavra fala, ou eu posso deixar a Bíblia de lado e seguir minha vida, né? E o Senhor queria apenas uma coisa de mim: que eu confiasse na sua palavra. Você vai entender daqui a pouquinho, isso aí dá glória a Deus, que se eu tivesse confiado, eu não teria sofrido tudo isso. Apenas confiar e descansar. Se a gente entender isso na presença do Senhor, acho que muita coisa vai mudar na nossa vida. E quando estava acontecendo, né, eu me lancei ali, eu às vezes desanimava, porque não foram só alguns dias, foram mais de 3 meses, acho que foram 3 meses e 10 dias aproximadamente, que eu passei desempregado e sem um vislumbre de algum emprego, né, que estava para chegar. Mas aconteceu que depois de acho que 40 dias, eu tinha falado com um recrutador há 40 dias atrás, já tinha dado por perdido, já que geralmente o teste é bem rápido. Você faz um teste, com 7 dias você recebe uma resposta, na outra semana é poucos dias. Eu fiz um teste, entreguei e ninguém entrou mais em contato comigo. Fazia parte da aprovação lá, que eu entrava em contato com as pessoas, fazia de tudo e não tinha um retorno. E aí depois disso, 40 dias depois, chega uma mensagem no meu celular, e era o recrutador, e aí ele dizendo: Bruno, cara, me desculpa pelo tempo aí, a gente estava muito ocupado aqui numa grande correria, mas eu queria te dar o feedback aí, o retorno do teu teste. Aí eu disse: eu tinha até salvado o contato dele. E você passou, cara, você passou, você vai ser contratado pela empresa. Glória a Deus, vitória, a primeira vitória, mas você vai dar glória mais ainda daqui a pouco. E eu fiquei muito feliz, porque agora eu já tinha uma garantia. Deus, muito obrigado. Depois de mais de 3 meses sofrendo, o Senhor me enxergou. E aí, só que aconteceu o seguinte: a gente já estava na rapinha dos dízimos. Dos dízimos não, da reserva, perdão. A gente já estava na rapinha, já estava se esgotando os recursos. E agora eu consegui um emprego, mas eu precisava de um dinheiro para passar um mês. Porque a gente precisa, todo mundo sabe que a gente, quando começa a trabalhar numa empresa, a gente trabalha os 30 dias e vai receber, né, depois desse mês, ou nos 5 dias úteis de cada mês, né? Não é assim? Quem trabalha fichado já sabe como é que é o sistema. Então eu comecei a trabalhar no dia 13 de novembro, mas aí eu precisava passar um mês de novembro para em dezembro receber alguma coisa da empresa, né? Então eu precisava pedir dinheiro emprestado, e aí eu fui pedir dinheiro emprestado. Mas aí eu fiquei na mente, sabe? Deus é tão maravilhoso em tudo que Ele faz, e é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Então, será que Deus iria fazer 90%? Eu fiquei pensando assim: pedir dinheiro emprestado, mas se eu estou pedindo dinheiro emprestado é porque eu estou admitindo que faltou alguma coisa, né? Deus fez 98, mas não fez 100. E fiquei com aquilo. Eu acho que eu nem compartilhei com Tainá, minha esposa, mas eu fiquei com aquilo na mente. Eu pedi dinheiro emprestado. Aí depois, quando eu receber, é que eu vou pagar. Está bom. Fiquei com isso na mente. Mas o que aconteceu? De repente, no dia 20, acho que foi 21 de novembro, ou seja, 8 dias depois que eu comecei a trabalhar na empresa, chega um pagamento na minha conta. Glória a Deus, amém? Chega um pagamento na minha conta, e eu fiquei, e era da empresa. Aí eu disse: a empresa, será que errou? Já pensou que eu estava... Era o pagamento de outro funcionário, talvez. E aí eu entrei em contato com o pessoal dos recursos humanos, né, que é responsável pelo pagamento. E ele disse: não, Bruno, é porque é o seguinte, a empresa aqui, ela trabalha com 2 pagamentos. No dia 20 de cada mês, ela deposita 40% do salário. E no
no começo do outro mês, deposita o restante, os 60% com o restante. Então, eu posso dizer, para a honra e a glória do Senhor, que Deus não deixou nem que a gente pedisse emprestado um centavo. Tudo para a honra e a glória do Senhor. Amém? Eita, como Deus é grande. Eu comecei a marcar aqui o tempo, mas eu me perdi aqui. Como é que está aí, pastor? Aleluia. Então, eu queria também compartilhar um salmo, né, para a gente ficar de pé aqui, a gente finalizar. Salmo 20, versículos 6 e 8, Ítalo, por favor. Deus é maravilhoso. E aí, só para completar aqui a questão do testemunho, Deus sondou meu coração. E o que é que Deus fez? Na primeira vez eu trabalhava como prestador de serviço, CNPJ. Saí da empresa, não tive direito a nada porque eu era prestador de serviço. Então a empresa não tinha obrigação legal de me dar direito nenhum, né? Mas Deus agora me dá um emprego com carteira assinada, né? Então agora, com todos os benefícios, tanto da CLT, porque agora eu vou estar segurado pela CLT, né? E agora dividido também em 2 pagamentos. Muito maravilhoso o emprego, graças a Deus. Deus também sondou novamente meu coração. Eu queria trabalhar com outras tecnologias. Estou trabalhando com tecnologias. Eu estou tendo muita experiência com a empresa. Isso é só o começo. Eu consigo enxergar coisas grandes. Isso. O emprego que eu trabalho, isso é uma maravilha do Senhor. É um emprego que eu trabalho em casa, de segunda a sexta-feira. Então às 8 horas eu trabalho em casa. Inclusive eu faço meu horário. Não é bom? Isso é coisa do céu. Então de segunda a sexta, deixa eu versículo aí, eu vou ler. De segunda a sexta eu trabalho. A gente tem o chamado 13º, que é da CLT, e também tem algo chamado PLR, participação de lucro da empresa também. É muito bom, é muito bom. E isso em 2020 eu estava prestes a ir para Recife, o pastor lembra? Eu estava prestes a ir para Recife, trabalhar lá e alugar um apartamento, tudo caro. Vocês sabem que o custo de vida numa cidade grande como é Recife é tudo mais caro. Se você morar próximo do centro, os aluguéis são um absurdo de caro, né? E você ainda precisa talvez pegar algum transporte. E eu estava pensando muito nisso. E eu fui para Recife, né? Tinha participado de algumas entrevistas. Estava certo para eu começar a trabalhar numa empresa, mas enquanto eu estava lá, para trabalhar lá, né? Eu já fazia parte aqui da visão, do Verbo da Vida, trabalhava, também tocava no louvor. E eu ficava pensando em tudo isso. Já namorava, ainda não era casado com Tainá. E eu ficava pensando, eu vou deixar tudo, vou praticamente só sobreviver, só viver no limite lá. Porque o salário não era alto, era R$2.000, eu acho, na época, que eu tinha que alugar um apartamento, era no mínimo uns 600 conto lá, gastar mais com passagem, mais com tudo. Então, e aí, enquanto eu estava nas ruas de Recife, eu estava nas ruas procurando um apartamento. E aí aconteceu que um colega me ligou. Isso era março de 2020. Alguém lembra o que aconteceu em março de 2020? Pandemia. Boom da pandemia, estourou. E aí o meu colega disse, um colega que estava intermediando a minha contratação, ele disse: Bruno, infelizmente tua contratação vai ter que ser pausada por tempo indeterminado, porque a empresa vai fechar. Era no Porto Digital, lá em Recife. E a gente não tem data de retorno. Não tem. Então o que aconteceu? Fechou as portas lá, voltei. Nunca mais tive um retorno da empresa. Voltei aqui, fiquei trabalhando por aqui, né? Até que surgiu a oportunidade de começar a trabalhar home office. Que maravilha. Agora, olha só o que o salmista também disse aqui. Agora sei que o Senhor dá vitória ao rei que ele escolheu. Do seu santo céu, ele lhe responde e com seu grande poder. É isso mesmo? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Avança para o 7 aí.
Isso aí. A partir do 7. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos. Mas nós confiamos no poder do Senhor, nosso Deus. Então, para finalizar, o que o Senhor pede, o que o Senhor, na verdade, pede de forma educada, porque o Senhor nunca exige da gente nada, mas que a gente avance um nível de confiança no Senhor. E nossa confiança vai avançar, vai ser experimentada e forjada quando a gente passar por uma situação. Então, muitas vezes a gente reprova e eu não gosto, na verdade, de passar por situações difíceis. Quem é que gosta aqui? Ei, situação difícil é bom demais. Não é bom, porque a situação vem para nos confrontar, de fato. E quando ela venha, a gente precisa manter confiante e descansar no Senhor. Descansar no meio da tempestade. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé? Glória a Deus. Queria orar junto com você, para a gente reivindicar, para a gente pedir ao Espírito Santo que desperte isso na nossa vida. Um nível de confiança maior no Senhor. Porque quando a gente aprende a confiar, se a gente aprender verdadeiramente a confiar e descansar na presença do Senhor, ainda que o barco esteja naufragando, ele ainda não naufragou. Tudo parece ser destruído, o fim está próximo, mas ainda não chegou. Enquanto o fim não chegar, não desista. Não desista. Você olha para uma situação e parece ali que não tem solução, né? Porque se você estiver fazendo uma simulação, né, uma analogia com um barco numa tempestade, e você entra num vendaval ali, num furacão, e não consegue, e você está à deriva no mar. O que é que pode acontecer com esse barco? Naturalmente falando, o barco vai naufragar. Naturalmente o barco vai naufragar, porque é uma tempestade que está enfrentando. Então imagina aí você louvar e descansar enquanto seu barco está se despedaçando. Mas enquanto ele não naufragar, não desista, porque o Senhor tem provisão. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Muito obrigado por tua presença, muito obrigado por tua palavra que nos liberta, tua palavra, Senhor, que nos dá força e vigor. Pai, nessa noite eu quero pedir a teu Espírito Santo que o Senhor possa nos moldar. O Senhor tem permissão, Pai, para forjar o nosso coração. Aumenta o nosso nível de fé, aumenta o nosso nível de confiança. Nós sabemos, pelo poder da tua palavra, que no meio da tempestade, no meio da adversidade existe provisão. O Senhor está presente, o Senhor contempla todas as coisas, Pai. Nós sabemos do teu poder e nós não cremos em um Deus morto, mas nós cremos em um Deus vivo. Glórias ao teu santo nome para todos sempre, Pai. Oh, em nome de Jesus Cristo, eu reivindico a tua presença, Senhor. Manifesta o teu poder nesse lugar. Vem pairando, Senhor, vem renovando os corações. Nós sabemos que quando estamos passando por uma adversidade, muitas vezes somos tentados a recuar, mas que o teu Espírito Santo nos dê força e vigor para a gente continuar em frente, sabendo que ali na frente existe tua provisão. Existem coisas extraordinárias que o Senhor está preparando para nós, Pai. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que todos que entenderam essa palavra, todos que entenderam essa mensagem, vai viver um nível de confiança a mais no Senhor. Eu creio em o nome de Jesus, Pai. Tu és bom em todo o tempo. Eu tenho experimentado isso na tua presença, que o Senhor é bom e o Senhor cuida de nós. O Senhor se importa inclusive com os mínimos detalhes. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado pela vida de cada um. Amém, amém. Glória a Deus.